Som. Atenção técnica para verificação de presença. Está tendo um pequeno problema no sistema e a chamada será feita pelo primeiro secretário nominal. Tem que ler isso aqui. Vai o Adermes. Adermes Marinho Júnior. Presente. Antônio Donizete Mercúrio. Claudinei da Rocha. Só um minutinho, excelência. Por favor, o vereador Claudinei da Rocha novamente, que ele fala no microfone para ficar gravado. Os senhores vereadores respondem no microfone a presença, por favor. Ângela Cristina de Carvalho Vitorino. Presente. Antônio Jorge Alves de Souza. Presente. Aurelindo da Silva Lima. Presente. Carlos César Arcolino. Presente. Carlos César Bussi. Presente. Correia Neves Júnior. Presente. Hilton Sérgio Ferreira. Presente. Luiz Otávio Rodrigues Pinheiro. Presente. Marco Antônio Garcia. Presente. Nirlei de Souza. Presente. Sérgio Henrique Palamone. Presente. Valmir de Souza Della Mota. Presente. A número legal. Havendo número legal sob a graça e a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 42ª sessão ordinária na parte do expediente. Agradecendo aqui os nossos telespectadores, os internautas e também os cidadãos que aqui nos acompanham na manhã desse dia. Dou por aberto os trabalhos, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do material recebido. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, como cidadão francano, brasileiro, cristão, católico, venho manifestar minha profunda indignação e preocupação com recentes acontecimentos em nosso país ligados à doutrinação marxista e à nefasta ideologia do gênero manifestado, por exemplo, na exposição Quer Museu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, apresentada pelo Santander Cultural do Banco Santander, mas financiada também pela Lei Rouanet, ou seja, com dinheiro público, onde se viam crianças retratadas como transexuais e coisas semelhantes, além de profanação de objetos e imagens sagradas para os cristãos, como a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e da hóstia sagrada. Será que fariam a mesma coisa com símbolos islâmicos? Também na performance Labetê, onde um artista se expôs nu ao público e podia ser tocado em suas partes íntimas, inclusive por crianças que foram visitar a exposição. Mais recentemente ainda tivemos uma propaganda da marca de sabão em pó Omo, onde se vê uma apologia à ideologia do gênero, convocando os pais a fazerem um recalque de todas as brincadeiras que reforcem clichês sobre gênero, e dizendo que não existe brincadeira de menino e brincadeira de menina. Esses dizeres estão no canal oficial da marca no YouTube para qualquer um que quiser ver. Além, é claro, das várias cenas em novelas, programas da Rede Globo de televisão,
fazendo apologia à ideologia de gênero, ao materialismo prático e histórico e ao relativismo moral. Essas ideologias fazem parte de uma agenda que visa acabar com todo o conceito que temos de família, propriedade, liberdade, justiça, fé e moral. Tais ideologias não podem ser impostas da forma como está acontecendo. Não é aceitável que um grupo minoritário de pessoas mal intencionadas invada nossas vidas e deturpe os valores de nossas famílias, doutrina nossas crianças e jovens. Isso já é ensinado nas escolas, onde aulas tendenciosamente ideológicas já vêm sendo dadas há anos, e nos diga que toda a moral que nós aprendemos e na qual nossa nação foi estabelecida precisa ser mudada por causa de uma ideia que não possui absolutamente nenhum embasamento científico nem filosófico coerente e concreto. Espero que os senhores vereadores pensem a respeito e procurem se posicionar, afinal são nossos representantes. Gratos pela atenção. Lucas Silva Procópio, 16/10/2017. Esse ofício que foi lido e os demais que serão estarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Registro aqui a presença do Rogerinho da Saúde, vereador mais votado de Miguelópolis. Obrigado pela sua presença, vereador. Sinta-se como parte integrante dessa mesa. Prefeito Justo de Souza, em cumprimento ao disposto do artigo 21 da Lei nº 6.157/2004, encaminhamento para conhecimento da Câmara Municipal, anexo expediente informando o incremento de arrecadação verificado apurado no mês de setembro. Passamos agora, senhor presidente, às indicações. Eu consulto os senhores vereadores, faremos somente a leitura da quantidade de indicação de cada vereador. Os contrários se manifestam. Aprovado. Registra a presença aqui do meu amigo Márcio. Obrigado, Márcio, pela sua presença. Bem como o senhor Genaro também da velha guarda. Obrigado pela presença. Adermes Marini Júnior, 16 indicações. Antônio Donizete Mercúrio, 2 indicações. Carlim Petrópolis Farmácia, 1 indicação. Correia Neves Júnior, 3 indicações. Cristina Vitorino, 1 indicação. Marco Antônio Garcia, 1 indicação. Nirlei de Souza, 5 indicações. Pastor Otávio Pinheiro, 1 indicação. Moção de aplausos. Adermes Marini Júnior. Encaminhe-se à próxima sessão. Moção de aplausos à família do saudoso Warner Camil Cury pelos relevantes serviços prestados à sociedade francana. Moção de aplausos a Adermes Marini Júnior. Encaminhe-se à próxima sessão. Moção de aplausos a Maria das Graças Santos Oliveira pelas 3 décadas de trabalho pela qualidade da PAI de Franca. Também de Adermes Marini Júnior, moção de aplausos a Padaria Estrela pela realização da 12ª edição da campanha Estrela Solidária. Carlim Petrópolis Farmácia. Moção de aplausos. Encaminhe-se à próxima sessão. Moção de aplausos parabenizando a Secretaria de Desenvolvimento em parceria com diversas entidades pela realização da primeira semana do Café da Alta Mogiana. Cristina Vitorino, moção de aplausos. Congratulações à senhorita Luísa Helena Trajano pela implantação do Disque Denúncia da rede Magazine Luiza. Encaminhe-se à próxima sessão. Moção de pesar. Claudinei da Rocha, moção de pesar pelo falecimento de Jonathan Maicon Eurípides. Em tratando-se de moção de pesar, aprovado. Projeto de lei Adermes Marini Júnior. Assunto: determina a reserva de 30% dos anúncios publicitários nos vidros traseiros dos ônibus, integrantes do transporte coletivo do cidadão de Franca, para a divulgação de campanhas e serviços da Prefeitura e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Adermes Marini Júnior. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e similares, no âmbito do município de Franca, de possuírem carrinhos de compras adaptados às pessoas com deficiências e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Cristina Vitorina Adermes Marini Júnior. Projeto de lei que acrescenta os incisos 11º e 12º ao parágrafo 1 do artigo 2º e o inciso 6º do artigo 3º e modifica os incisos 2º, 3º do artigo 4º da Lei nº 8.482, de 2016, que institui o Programa de Incentivo e Desconto denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Franca e da outras providências.
Della Mota Adermes Marini Júnior, projeto de lei que acrescenta o parágrafo 12º ao artigo 1º da lei, número 4.322, de 93, que disciplina o serviço de caçambas para a remoção de entulho no município de Franca. Encaminhe-se esse projeto e os demais às comissões competentes. Projeto de resolução Adermes Marini Júnior. Modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 104 e parágrafo 1º do artigo 227 da Resolução número 560/2016, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Franca e dá outras providências. Documentos que dependem de votação. Requerimento. Adermes Marini Júnior. Requer informações sobre empresas do ramo de caçambas existente em Franca. Com a palavra plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado. Adermes Marini Júnior requer informações sobre supostas alterações no setor de cadastro na Prefeitura de Franca. Com a palavra plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado. Adermes Marini Júnior requer informações sobre o trabalho dos carroceiros no município de Franca. Com a palavra plenário. Requer a discussão, excelência. Antônio Donizete Mercúrio. Requer que seja oficiado o senhor prefeito sobre os motivos do possível fechamento da farmácia de manipulação, bem como os preços dos remédios manipulados e os preços de seus equivalentes industrializados. Com a palavra plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado. Marco Antônio Garcia, requerimento. Assunto: ratifica o solicitado no requerimento 273/2017 e solicita o encaminhamento à Câmara Municipal dos documentos assinados, contratos, atas de reuniões ou outros documentos que comprovam que o excelentíssimo senhor prefeito municipal exerceu suas atividades na cidade de Franca nos dias 22 e 23/6/2017. Com a palavra plenário. Senhor presidente, requer a discussão da matéria. A matéria será discutida na próxima sessão, pedido do vereador Corrêa Neves Júnior. Esgotadas as matérias. Quando esgotada a matéria, peço que chame o primeiro inscrito para a tribuna livre. Pastor Otávio Pinheiro. Tem a palavra o vereador Pastor Otávio Pinheiro, 10 minutos com a parte. Quantos estão inscritos para usar a tribuna, excelência? Quantos vereadores escreveram, excelência? 4 vereadores. Portanto, 4 vereadores têm o direito de usar a tribuna na manhã desse dia. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Cristina, público aqui presente. O senhor fez menção aí do vereador de Miguelópolis. Quem que é o vereador de Miguelópolis? Está presente ainda? Presidente, não se faz presente mais? O Rogerinho? Cadê? Não, ele saiu para atender o telefone, excelência. Ia dar boas-vindas ao companheiro, de qualquer forma, bem-vindo. Presidente, comércio da Franca desse último domingo trouxe aí na página a liberação por parte da Secretaria de 2.200 moradias populares, através da autorização dessa casa, será possível a construção de casas para famílias que têm até um salário e meio como renda, ou seja, até R$ 2.600, e eu fiquei muito feliz quando peguei o comércio da Franca e vi aqui os números. Serão 556 unidades da construtora Pacaembu, 600 unidades da Infratécnica, 160 unidades da MRV e mais 900 de uma construtora de São Paulo. E o que mais chama a atenção da gente é que a previsão é de que as mensalidades fiquem entre R$ 400
R$600, né? Eu tenho 2 filhos casados que pagam aluguel e com certeza eles estarão trocando esse aluguel, os 2 pagam R$600 de aluguel, pela prestação da casa própria. Então, uma família aí onde o marido e a mulher trabalham, a renda mínima de R$1.600, é possível a pessoa estar adquirindo aí a sua casa própria e pagar aí de R$400 a R$600. Sem dúvida nenhuma, isso é muito bom, além de atender a uma faixa que estava sendo desprovida, nós teremos aí a geração de emprego na construção civil, né? Pedreiro, eletricista, encanador, marceneiro e etc. Então, está autorizado, tomara que as construtoras comecem logo a trabalhar e gerar emprego. Aliás, está precisando, né? Ainda tem muita gente parado aqui na nossa cidade. Presidente, começou ontem a campanha pela Secretaria de Ação Social para não dar esmolas, né? Ou as moedinhas nos semáforos. Eu até tinha aqui um panfleto, mas acho que acabou ficando lá no gabinete. E eu acho essa campanha importante, né? Ontem nós eu acompanhei alguns pastores no gabinete do prefeito. O prefeito pediu que levássemos alguns pastores ao gabinete ontem, e tivemos ali a liderança da comunidade evangélica de Franca, representada por presidentes e também superintendentes, e um dos assuntos que foi abordado ali ontem foi a questão dos moradores de rua. Segundo o prefeito Gilson de Souza, nós temos hoje em Franca 1.200 moradores de rua, todos devidamente cadastrados, identificados, né, e atendidos. Agora, a inconveniência muitas vezes causada pelo morador de rua é notória a todos, mas você não pode impedir o direito de ir e vir. Agora, achei interessante o pastor Abarral, pastor da Igreja Batista, ali do Jardim Redentor, ele trabalha com moradores de rua. Presidente, em média, o morador de rua consegue, através daquelas doações das moedinhas no semáforo, em torno de R$80 por dia. É um salário que muitos trabalhadores não têm, Rejane, né? R$80 por dia. Não sei se eles trabalham de segunda a segunda, mas se for nessa média, dá um salário relativamente bom, né? R$2.400. Pastor, Vossa Excelência permite uma parte? Pois ponto? não. Olha, até concordo com o posicionamento do pastor no quesito de ir e vir. Essa nossa Constituição Federal, ela dá um monte de direitos, talvez falta um pouco de dever. Essa questão do direito de ir e vir não pode interferir em outros direitos das pessoas de ir e vir também. Concordo. Do constrangimento, da extorsão. Então, como membro da Comissão de Segurança Pública dessa casa, vou conversar até com o Donizete, que é o vice-presidente, nós vamos até a Polícia Civil para ver uma nova formulação no quesito de fazer enquadramento nesse pessoal. O que acontece? O cidadão na estação foi violentado, rasgou a sua camisa, é um cidadão de 86 anos. Praça do Cemitério, lesionado um senhor. Houve uma gusparada. Quer dizer que o direito de vir pode dar uma gusparada a uma senhora? Daqui a pouco vai acontecer, pastor, a tal de... o filho dessa senhora vai fazer exatamente aquilo que pessoas estão pensando já, a violência desnecessária. O que acontece? Se faz isso
com alguém mais esquentadinho. Agora, esse esquentadinho vai ter uma tipificação legal para ele. Uma lesão corporal, lesão leve, cesta básica, um monte de coisa. Nós não estamos contra isso. Fiquei feliz, 1.200 moradores de rua. Nós temos que separar quais são os moradores de rua e estão aqueles que realmente estão fazendo esse constrangimento. Eu até concordo com o direito de ir e vir, mas e o direito de ir e vir da sociedade, do cidadão de bem que está trabalhando? Né? O posicionamento, nós precisamos mostrar nossa cara. É o que eu falei uma vez aqui, e nós somos redundantes no mês, mas eu acho necessária a nossa redundância para mostrar à população que nós estamos observando. Isso é fato. Agora, esse cidadão que dá uma cusparada, que agride o senhor, isto, pastor, aquelas pessoas que se identificam, tem pessoas que não se identificam. Então, são encaminhados, a Guarda Municipal pegou, a Polícia Militar pegou, qual que é a tipificação legal que está indo? Por que esse pessoal não vai? Eu já falei aqui nessa casa, não vai até onde? Não vai até o Poder Judiciário. Por que o Ministério Público não atua? Porque não chega até ele? Por que não está chegando até ele? Eu já fiz um comentário aqui da relação das engrenagens. Não adianta uma engrenagem não funcionar. Todas as engrenagens têm que funcionar. É a mesma coisa o time de futebol. Se ninguém defender, o goleiro vai levar uma pá de gol. Né? Eu fico até feliz com os pastores do tratamento. E infelizmente, o valor é esse mesmo. E eu fico até... Desculpa tomar o tempo do senhor. Eu fico até feliz porque tem pessoas que estão reagindo à campanha do prefeito e não dá esmola. E não pode dar esmola. Nós estamos alimentando outras coisas que eu já falei várias vezes, como o tráfico de entorpecente. E essas pessoas que não estão dando esmola, estão sendo agredidas. E essas pessoas que estão sendo agredidas, têm que ter o respaldo da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Tem que ter um enquadramento mais justo, porque vai ter justiça com as próprias mãos daqui a pouco. Desculpa tomar o tempo e peço até ao presidente, presidente, que acrescente no pastor. Muito obrigado, pastor. E eu já vou, excelência, com a vênia, pedir uma outra parte. Só me permita, vereador, fazer o comentário. Concordo plenamente com o vereador Della Mota. Eu acho que o direito do morador de rua de ir e vir não pode intimidar ou comprometer o nosso direito de ir e vir. Agora, esses casos de agressão, morador de rua que cuspiu na cara de alguém, agrediu o idoso, esse camarada tinha que ser preso. Tinha que ser preso. Né? Não podemos confundir uma coisa com a outra. Vereador Correia Neves. Muito obrigado, pastor Otávio. É só para aproveitar o assunto que Vossa Excelência traz. Eu venho falando isso, já falei inclusive na semana passada no rádio, no meu programa em alguns momentos, mas acho importante que até para um registro histórico fique aqui em ata e nas gravações da TV Câmara. Está chegando o momento onde, tristemente, nós vamos ter uma desgraça em Franca, provocada pela reação da população, que não aguenta mais, se sente também segregada, a população que não é vulnerável, e vai reagir de forma violenta. Aí nós vamos ter uma chacina, um espancamento, um linchamento, e aí será terrível. Eu digo isso porque, como Vossa Excelência bem lembrou, e o colega Della Mota sempre, oportunamente, também ressaltou, nós estamos diante de uma situação sui generis. Nós não estamos dizendo ali do morador de rua inofensivo ou doente, que não representa um risco. Nós estamos diante de 3 sucessivas agressões, com a identificação do agressor, onde por fora da legislação brasileira, e aí não é culpa do prefeito, nem do governador, né, é uma legislação federal, mas nada pode ser feito. Essa última, do senhor de 86 anos, o cavalo de 32 que o agrediu foi detido, foi encaminhado à polícia. Mas, como ele não roubou, olha o cúmulo, ele não roubou. Como ele não roubou, não tipificou nenhum tipo de crime além da contravenção inscrita aí como vias de fato. Vias de fato, não dá cadeia, ele entrou ele saiu pela mesma porta do que ele entrou rapidamente. Então o senhor tem um morador de Franca, 85 anos, agredido por um cavalo de 32 e nada pode ser feito. Uma hora a população, tristemente, porque está errado também,
Não estou comemorando, não. Vai perder a paciência. E aí eu perguntei no rádio. A hora que um munícipe der um tapa no morador de rua, vai baixar todo mundo aqui. Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo para prender o infeliz que reagiu à agressão de um morador de rua. A gente vê isso até com bandido, né? O sujeito mata o bandido em ação e ele responde ao inquérito, né? Nos Estados Unidos ele ganha medalha, né? Aqui ele responde ao inquérito. Então, é muito sério isso. E é por isso que eu tenho insistido, o Executivo não pode, em que pese as limitações que ele tem, as dificuldades, a legislação, ficar inerte. Porque uma hora vai acontecer uma desgraça, pastor. E aí nós estamos alertando aqui. Porque, diante dessas situações, eu não vi e reclamei. Eu gostaria de ter visto Defensoria Pública procurando o senhor. Ele também não é digno da proteção do sistema legal brasileiro? 85 anos, na rua foi agredido. Por que a Defensoria Pública não age na defesa deste senhor? Por que o Ministério Público não age na defesa deste senhor? Não age. Mas, e eu aposto, se houver um instante, e eu torço para que não aconteça, mas estou vendo que vai chegar, onde alguém irritado reagir com violência, e é condenável a reação, nós vamos ter uma situação aqui muito difícil na cidade. E é por isso que eu apelo ao senhor, como vice-líder, que leve lá. É importante o diálogo que o prefeito abre nesse instante com os líderes religiosos. Seria importante que ele envolvesse também o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros interessados, mas que precisa fazer alguma coisa. E alguma coisa é tratar da maneira adequada. Não é com o centro pop, não. É com outras maneiras que possam diminuir e dar uma alternativa a essa população de rua. Porque nós caminhamos para um conflito, e esse conflito pode ter consequências trágicas na cidade. Muito obrigado, excelência. São várias ações que a Prefeitura começou a implantar. Uma delas, essa campanha junto à população, para que a população não alimente esse ciclo vicioso, né, de dar a esmola, de dar a moedinha. E eu tenho certeza que essa ação vai surtir muito efeito e nós vamos conseguir, presidente, minimizar. Acabar não acaba, mas minimizar. Outras ações serão desenvolvidas pela Secretaria e depois nós estaremos oportunamente aqui informando aos senhores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Há muitos anos em Curitiba tinham as placas no semáforo: quem dá esmola não dá futuro. Agora, o que me preocupa é que nós tínhamos no começo dessa legislatura algo em torno de 800 moradores de rua, lembra disso? Hoje tem 1.200. O ano passado era 150. Então, está na hora de pegar um pouco desses vagabundos e devolver para a cidade de origem deles. E realmente, eu não vi os direitos desumanos e nesse cidadão que foi agredido. Certamente, se eu chamado de morador de rua, que é um delinquente, se um cidadão de bem agredir um morador de rua, com certeza o direito humano vai estar na delegacia primeiro que ele. Há uma inversão de valor. É o que diz o vereador Della Mota. Temos direito, mas temos deveres. Ele só tem direito, esses vagabundos só têm direito de importunar. Duvido que uma hora não vai encontrar alguém que vai encher a cara dele de alegria. Próximo a ser uso da palavra, excelência. Tony Hill. Tem a palavra o vereador Tony Hill, 10 minutos com a parte. Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa. Bom dia aos nobres pares. Bom dia a todos do plenário, a os que nos acompanham pela TV Câmara, também pela internet. Um bom dia. Eu concordo plenamente, viu, presidente? Inclusive, mandaram um vídeo a respeito de direitos humanos e tudo mais. Mandaram um vídeo no WhatsApp, no qual a pessoa liga para a polícia, aí a polícia fala: olha, agora nós estamos sem viaturas, mas por favor, tem um elemento aqui no meu quintal. Nós não temos viatura agora, não tem como andar. Aí o outro que está do lado fala: eu tive uma ideia, eu vou ligar lá e falar que matei o bandido. Ligou e falou: matei o bandido. Aí veio o helicóptero, veio viatura, veio todo mundo para saber o que é que aconteceu. Então, infelizmente, está tendo uma inversão de valores muito grande em nosso país. Isso aí em todas as áreas, não só na área de segurança, nessas áreas públicas, mas em todas as áreas. Isso é infelizmente.
Eu vou ser breve nas minhas palavras, presidente. Domingo, dia 15, foi o dia do professor. Foi pouco lembrado, mas eu quero aqui deixar a nossa homenagem aos professores. Dia 15, domingo, né? Muitas pessoas não lembraram. Eu até comentei no meu programa de rádio. Dia 15 foi o dia do professor. Parabéns aos nossos professores, que não tem muito o que comemorar, né? Principalmente no estado de São Paulo, o salário muito pouco. Infelizmente, em alguns bairros da cidade e do estado de São Paulo, o professor não é respeitado como deveria ser, né? Que é lamentável. E essa profissão, eu estive pesquisando na internet, lendo uma matéria na Folha de São Paulo, essa profissão está despertando menos interesse, né, das pessoas que querem se formar. As pessoas não querem mais ser professor ou professora, porque infelizmente não é reconhecido, não tem um salário digno. Não é ter um bom salário, não, é ter um salário digno. E o país que não tem por base a educação, infelizmente, é um país sem futuro. Se não tem educação, é um país sem futuro. Então, a minha homenagem, os meus parabéns a esses guerreiros perseverantes, né, a todos os professores. Quando falamos em professores, não vamos incluir só o professor escolar, o professor da universidade, o professor da escola, mas tem um professor de música, tem um professor de artes marciais, tem um professor também da nossa igreja, que é o professor da escola dominical, é o professor da escola de teologia, que forma vários cidadãos a aprender a palavra de Deus também. Enfim, os professores em geral, está aí os nossos parabéns, a nossa admiração, o nosso apreço, o nosso carinho ao mestre com carinho. A todos os professores, nossos parabéns. Quero deixar uma frase aqui que diz: professor, aprende para ensinar, ensina para viver e vive para educar. Parabéns a todos os professores do nosso Brasil. Em respeito, eu quero convidar os nobres pares a ficarem de pé e aplaudir aos professores, porque se estamos aqui, hoje sabemos ler e escrever. Agradecemos primeiro a Deus e depois aos professores. Parabéns aos professores do nosso Brasil. Parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado aos nobres vereadores. Peço ao secretário que faça a chamada do próximo vereador para uso da tribuna. Adermes Marino Júnior. Vereador Adermes Marino, 10 minutos com a partes. Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, vereadora Cristina, público aqui presente, o Decife, Rejane, bom dia a todos. Também pegar um gancho aqui, Tony, parabenizar todos os professores, deixar o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito por essa classe, que, conforme o Tony disse, tão sofrida, né? Tão difícil, né, Tati? A Tati está aqui, é da área da educação, sabe o tanto que é difícil, mas essas pessoas que ajudam a construir um Brasil melhor. Sobre os moradores de rua, eu ouvi uma entrevista do secretário Tico, pastor Otávio, e quero dizer que eu gostei, achei que as ações, o que ele tem pensado em relação ao morador de rua, é o que tem que ser feito em relação ao aumento que houve, mas uma preocupação muito grande, nós que estamos naquela comissão, na frente parlamentar, eu, Della Mota, Cristina, o Cacá, temos visitado vários locais onde que as pessoas estão se concentrando, o número de moradores de rua tem aumentado consideravelmente na cidade de Franca, visitamos o abrigo e você vê a necessidade de trazer esse pessoal, qualificá-los para o mercado de trabalho. A eficiência da gestão pública, ela deve imaginar hoje, a eficiência não é quantas pessoas nós estamos atendendo, quantas pessoas, a eficiência é quantas pessoas nós estamos conseguindo tirar da rua. Isso é o importante. Na assistência social, quantas pessoas estão recebendo o Bolsa Família? Não, a eficiência que o poder público tem que ter hoje é quantas pessoas nós estamos conseguindo tirar da dependência do Estado.
Então essa questão do morador de rua é complexa, difícil, mas precisamos enfrentar com muita coragem. Nós temos 3 casos aí, nós vimos isso, Della Mota. Uma parte, Vossa Excelência. Sim. Eu fico um pouco preocupado. Aquele momento que o secretário social esteve aqui, eu acho que ele deveria repensar um pouco no questão da casa de passagem. É 48 horas só, mas vai ter mais um local. Eu acho que deveria, parece que já está definido, repensar o quesito casa de passagem. Por quê? Poderia tudo, encostar tudo na rodoviária ali, na questão do imigrante. Agora, 48 horas, leva para casa de passagem, vai ser mais um local. Será que esse pessoal das 48 horas, realmente, ou senão nós levamos esse das 48 horas, melhora a questão do abrigo e coloca eles no abrigo nas 48 horas. Porque nós vamos locar mais uma casa e essa casa de passagem. Eu acho que o secretário de Ação Social deveria dar uma repensada melhor. Até eu falei que nós precisávamos falar com ele para discutir. Porque além do Centro Pop, vai ter mais uma casa, mais a casa ali de passagem. Não é passagem, a casa do imigrante ali na rodoviária. Então eu acho que deveria, a ação está boa, né? Isso, a ação está boa, o caminho está bom, mas a casa de passagem tem que ser repensada. Logicamente que isso aqui é uma democracia. Eu acho que se vai ficar 48 horas aqui, o Adermes, ele poderia, nessas 48 horas, ser transportado para o abrigo provisório, a não ser criar mais um instrumento. Eu fico um pouco preocupado. É lógico que isso aqui nós temos que discutir. No posicionamento do Tico aquele dia, já está feito. É um pouco complicado. Eu acho que deveria ter feito, repensar um pouquinho. Nós vamos criar mais um monstrinho, na minha ótica. Concordo. Nós não podemos fazer com que essa casa de passagem vire um novo Centro Pop na Cidade Franca, né? E acho que a vertente aí tem que ser a qualificação. Nós conversando com as pessoas, já concedo, eu acho que nem 10% do que nós encontramos, né, Della Mota, Cristina, o Cacá, era de Franca. Eu lembro que naquele momento que nós fomos lá no Parque Dom Pedro, atrás ali, no Paredão, onde o pessoal... Perguntei, eu acho que nós tínhamos uma pessoa apenas de Franca, o outro era de Marília, o outro veio até com passagens pela polícia. Mas é qualificar, preparar para o mercado de trabalho e organizar. Nós não podemos, eu acho que até essa discussão do Tico, que ele veio naquele dia, que nós estávamos até concentrados, o pastor Otávio acabou pegando a gente de surpresa, que eu acho que é um debate que nós temos que fazer com muita profundidade. O Tico respeita muito essa casa, porque ele foi vereador, foi presidente da Câmara, poderia retornar para a gente ter um debate mais amplo, porque você vê que esse assunto rende várias ideias e que pode ser operacionalizado. Vereador Correia? É só para reforçar também, Vossa Excelência tocou aí no nome do Centro Pop, é importante a gente lembrar que algumas coisas surgem com um propósito que a gente imagina qual seja, mas que na verdade se convertem ou se revelam uma outra coisa. Eu lembro aqui, no início do mandato, tive eu, o vereador Cacá ali, e foi uma surpresa para mim, e é isso que eu digo, porque Vossa Excelência tocou num ponto que talvez reflita o senso comum, mas não quer dizer que seja verdadeiro, e não por culpa de Vossa Excelência, nem minha. Para mim, o problema está no resto, não no senso comum. Que nós imaginamos, nós, humanos ordinários, com as nossas limitações aí, que o Centro Pop tinha sido criado para tirar a população de rua. E aí a nossa indagação ali, olha, se ele não está, se saímos de 150 moradores de rua no final do governo Sidney Rocha para 1.000 no final do governo Alexandre Ferreira, evidentemente tem algum problema, o Centro Pop não cumpriu o propósito. E aí nós enfrentamos ali, particularmente eu que me posicionei de forma muito clara, defendendo dentro do Centro Pop, o fechamento do Centro Pop, fui ali bastante atacado por integrantes dos mais diversos setores, que diziam que não, que eu estava errado, que o Centro Pop não existe para tirar o morador de rua. Ele existe para dar conforto e dignidade mínima ao morador de rua. Então veja o tamanho do problema.
Porque nós olhamos para o centro pop, imagina que ele está ali para diminuir. Mas os próprios agentes ali, o objetivo central não é tirar o morador de rua. Óbvio, se conseguir tirar, eles comemoram. Mas não é o objetivo princípio, não é a causa de existir. É redução de danos. Ou seja, é deixar o doente menos doente, o drogado menos drogado, mas não é tirar dali. Então, é muito sério isso. E eu já disse ao governo, não tive uma resposta positiva ainda, como eu gostaria, eu acho que o governo deveria, assim como fez com os líderes religiosos, fazer uma conferência aberta, usando uma das faculdades, e convidar Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil organizada, Câmara de Vereadores, para que todos pudessem se posicionar, e aí ficar claro quem defende o quê. Porque do jeito que está, às vezes parece que é uma questão muito simples, e não é. Não pode pegar todo mundo, botar no caminhão e levar para a sua cidade de origem. Né? Não pode pegar todo mundo e... É muito complicado, mas precisa ser feito alguma coisa. Porque eu estou antevendo um momento que uma desgraça vai acontecer e é o que ninguém quer. Né? Precisa ser feito alguma coisa. Concordo com o que Vossa Excelência disse, o Tico vai por um bom caminho. Disse isso também há poucos dias. Importante essa atuação que ele quer fazer nos semáforos, com gente da assistência social, tudo muito importante. Mas é preciso que acelere e que traga a discussão para um nível maior, para que possamos debater e deixar claro quais são as limitações e as posições de cada um, para que a gente possa avançar rumo a uma solução. Obrigado, Excelência. Obrigado. E é interessante até discutir com mais transparência e clareza com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, logo que os policiais militares começaram por uma ordem, acho que, se não me engano, até judicial, uma determinação que fosse feita a abordagem, do meu ponto de vista, correta, porque todos nós, a todo momento nós podemos ser abordados, todos nós, independente de cargo, que seja lá o que for, todos nós somos iguais, perante a lei, e se a pessoa está ali no semáforo, ela não pode ser abordada pela polícia militar, depois o policial militar poderia receber algum tipo de penalidade, sendo que o policial está ali fazendo seu papel, manter a ordem pública. Então, nós precisamos discutir isso com acabar, porque nós estamos numa redoma de vidro com, no caso, a Defensoria Pública, porque não podem fazer abordagem ao morador de rua. Se a abordagem for correta, para saber se ele tem droga, se ele está colocando em risco, que tem ocorrido aqui na Cidade Franca, pessoas sendo agredidas, idosos que é o alvo preferencial, porque as pessoas na porta de varejão, porta de supermercado, porta de padaria, essas pessoas saem com pequenas quantias em dinheiro, são abordadas, praticamente extorquidas, elas vão lá, tem que fazer a entrega. Então esse debate tem que ser transparente, precisamos trabalhar junto com o Executivo para que as pessoas sejam qualificadas para o mercado de trabalho e que elas possam ter a sua independência. Só para finalizar, senhor presidente, que novamente surgiu uma série de debates, eu queria abordar aqui a questão das emendas impositivas. Todo momento, esse assunto ficou desgastante com o Executivo, com o Legislativo, e ontem, eu e o vereador Cacá, eu não vou citar a entidade, até para preservar a entidade, quando o Executivo fala, estou recebendo até a Adriana aqui da creche Euriber Sanufo, que está promovendo eventos para pagar, tem que bancar a creche, sempre está pedindo auxílio ao trabalho dela, e a gente sabe a dificuldade que estão as entidades da Cidade Franca. O Executivo fala que não vai pagar as emendas impositivas, porque tem que fazer chamamento. Aí ontem, eu e o vereador Cacá, nós recebemos aqui pessoa de uma entidade, em que o Executivo fez a seguinte proposta: não, nós vamos pagar metade, fazendo uma proposta para pagar metade. Ou o Executivo, a Prefeitura, tem que ter uma linha de conduta, ou senão está perdendo a popularidade. Você pode perder, você não pode perder a credibilidade. Então, o senhor Gilson de Souza, mantenha uma linha de trabalho, porque cai em descrédito o Executivo, cai em descrédito da Câmara, parece que nós não estamos fazendo nada. O Cacá viu ontem, as entidades, o que vocês estão fazendo? Falaram, venceu o prazo em relação ao prazo que foi dado para o Executivo pagar as emendas impositivas, agora vem negociar. A entidade é uma entidade séria, está aí o vereador Cacá, que pode confirmar tudo que eu estou dizendo. Não, você apresenta uma proposta que nós vamos pagar metade. Para com isso, gente. Isso não é seriedade. Então, se tinha uma linha de trabalho, falar, nós não vamos pagar, porque tinha que fazer o chamamento, que essa era a informação.
a base do governo foi ao Tribunal de Contas para tirar informações, o conselheiro lá, o auditor do Tribunal de Contas falou, a lei tem que ser cumprida. Aí, agora vem com outro discurso aos 43 do segundo tempo, porque vai terminar o prazo, as entidades praticamente, isso não é seriedade. Ou o executivo paga a totalidade, aí as entidades falam, mas para a gente não perder, nós vamos aceitar a metade. Falta de coerência, que falta de uma linha de trabalho. Então isso complica para as entidades, complica para a Câmara. A gente tem que ter uma linha de trabalho, tem que ter coerência, tem que ter ver as entidades como parceiros e não como inimigos. Senhor presidente, só para encerrar, porque o tempo também já esgotou, eu sempre me posiciono em relação aos assuntos de Brasília. Uma vergonha se o Senado Federal esconder a votação do presidente do meu partido afastado, Aécio Neves. O Aécio, todo mundo está sabendo, presidente do meu partido, que por mim já teria sido expulso do partido, mas tem uma ala do PSDB que mancha, suja a imagem do partido, e agora o senhor Aécio Neves vai ser julgado pelo Senado, que, no meu ponto de vista, tem que ser afastado pelas gravações, tudo aquilo que veio à tona, e o Senado Federal fazendo uma jogada para que a votação seja secreta. Eu quero deixar minha posição aqui de total transparência. Político não tem coragem de colocar cara, político não tem coragem de se posicionar, fique em casa dormindo. Obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a chamada do próximo vereador para uso da tribuna. Correia Neves Júnior. Vereador Correia Neves Júnior, 10 minutos com a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quem acompanha a gente pela TV Câmara também. Queria dizer que hoje é um dia de profunda frustração para mim, diante da votação que nós teremos à tarde, tanto da discussão e votação do veto ao PPA, quanto da discussão e votação do veto à LDO. Eu, tentando, nas últimas horas, descobrir um caminho, e não encontrando, me lembrei de uma manchete no jornal argentino Olé, que gosta muito de fazer manchetes irônicas, e eu via uma Copa do Mundo em que nas quartas de final jogariam Brasil, arquirrival dos argentinos, e Inglaterra, com quem eles tinham guerreado, e a manchete do jornal Olé foi que percam os dois. É o que eu gostaria que acontecesse hoje. Não merece prosperar a iniciativa da Câmara de Vereadores, triste, vergonhosa, e não merece prosperar a iniciativa do Executivo. Eu gostaria de ter uma alternativa onde os dois perdessem. Eu digo isso porque houve um erro. Eu não entendo a dificuldade da Câmara de Vereadores, do qual eu sou parte, de assumir o seu erro. Errou a Câmara de Vereadores, vamos dizer com todas as letras, na tramitação e votação do PPA. Erramos. Não há mal em errar. Há mal na má fé. Mas no erro não há. Errou, corrige. Pede desculpa. E eu já havia antevisto isso. Houve um requerimento 334, que trouxe uma jabuticaba. Eu não aceito isso aqui. Eu disse, embutiram no requerimento. Era um requerimento de informações ao Executivo. Pedido de informações ao Executivo. Embutiram lá a ratificação da votação que não houve do despacho saneador. E pegaram a assinatura sem que os vereadores soubessem o que estavam assinando. Porque, movidos por boa fé, acharam que estavam assinando um requerimento de pedido de informação. Não foi lido aqui. Aí vai falar, por que ninguém pediu a leitura? Ninguém pediu a leitura porque, na hora que o secretário leu, tratava-se de um requerimento de pedido de informação, e não um requerimento de ratificação de informação. E aí vem aqui na justificativa do veto hoje, na justificativa para a derrubada do veto, no parecer, diz, finalmente, não bastasse todas as argumentações acima, há que se frisar que a aprovação tácita realizada pelo plenário, quanto à emenda ao PPA, foi confirmada de forma expressa no requerimento 334/2017,
aprovado pelo plenário por unanimidade, refutando-se qualquer... Ora, faça-me um favor, bota uma jabuticaba e depois pega a jabuticaba para dizer que fez certo? Nós erramos. E deveríamos ter a humildade e jamais fazer um expediente desse aqui, ó. Não está à altura das melhores práticas que nós esperamos e que nós cobramos dos outros. Agora, seria simples. Votaria com o maior prazer pela manutenção do veto, porque não podemos, quanto ao PPA, ratificar a votação que não houve. É ilegal, é imoral e é indecente. Mas, e a LDO? E a LDO? Porque o Executivo disse que mandaria projeto substitutivo, incorporando no PPA todas as emendas dos parlamentares. Eu pergunto, Irlei, 3 semanas se passaram, eu pergunto ao líder, eu pergunto ao vice-líder, cadê o projeto? Cadê o projeto? Não veio também. Então aí fica difícil. Olha a situação. Você precisa manter o veto porque não houve a votação. Mas ao manter o veto, você joga por terra as emendas que não foram corrigidas. Então você tem uma dupla falta de vontade de resolver o problema. No meu caso, depois de passar... Ontem eu conversei com vários advogados e para tentar clarear qual que seria uma alternativa, não tem. Eu apenas antecipo, porque vários colegas me perguntaram, vou votar hoje à tarde pela manutenção do veto ao PPA, porque eu entendo que não houve a votação, não há como ratificar, por pior que seja, não há como ratificar uma votação que não houve. E está aqui essa insistência ruim, nós não podemos ratificar. Mas eu vou votar pela derrubada do veto à LDO, porque eu entendo que as emendas têm que ser mantidas e, portanto, corrigidas de outra forma. É a alternativa que me resta, né? Porque se o Executivo tivesse mandado o projeto, votaria pela derrubada dos vetos e pela aprovação do substitutivo ou do projeto, qualquer fosse a natureza do projeto que resolvesse a questão. É a alternativa que resta, infrutífera, insuficiente para as entidades, frustrante para o parlamentar, frustrante para qualquer um que busca uma alternativa, que parece que não querem brigar. Nós queremos brigar. E aí é difícil, porque nós somos parlamentares, não somos necessariamente diplomatas, né? Do jeito que caminham as coisas em Franca, que nós vamos ter que convocar um diplomata com experiência na mediação do conflito árabe-israelense, na guerra lá da Coreia, alguma coisa assim, porque não quer resolver. Ficou de um lado, do outro não quer resolver. De um lado não admite que errou, e do outro lado finca o pé ali para não encaminhar o projeto. Eu não consigo entender a razão deste projeto não estar aqui. Eu até disse para o Executivo, se mandou o projeto e a Câmara, diante de um projeto corretivo, ainda assim decide derrubar os vetos, perdeu completamente a razão a Câmara. Terá um discurso oportuno, terá a veemência de todos nós na tribuna, porque é um absurdo. Você tem a correção e você prefere ficar com o erro. Mas não é o que aconteceu. Não veio o projeto. Não veio o projeto. Lamentavelmente não veio o projeto. Por essa razão, que tristemente, um dia triste, vou votar pela manutenção do veto ao PPA, porque eu entendo que não há conserto naquilo ali. Nós erramos e não há o conserto. O conserto não pode ser por disparo saneador, nem por ratificação embutida em requerimento que sequer foi lido em plenário. E vou votar pela derrubada do veto à LDO, porque pelo menos preserva no LDO as emendas parlamentares, e aí nós vamos ver que solução o judiciário vai dar em algum momento, porque vai ficar uma coisa absolutamente capenga, mas às vezes é o que nos resta fazer, porque não há mais nada a fazer, já que faltou de parte a parte mínimo bom senso, razoabilidade e vontade de resolver o problema. Muito obrigado, Excelência. Peço ao secretário que faça a chamada do próximo vereador. Encerrado. Presidente, requerimento verbal. Eu peço um tempo pela liderança do Podemos. Preciso passar uma notificação aqui. É possível? Está liberado. O Tony havia comentado sobre os professores dia 15. Hoje, Tony, às 14 horas na Alesp, hoje, o projeto de lei do governador, 920, se for aprovado hoje, haverá um congelamento, não só nos salários, mas também na evolução funcional.
todos os servidores estaduais, todos os servidores estaduais, todos, ficando suspenso de pagamento de quinquênio e sexta parte, de todas as progressões previstas em cada carreira. Isto será um ataque mortal aos servidores que já estão com salários defasados praticamente há 4 anos, porque o governador não cumpre a lei da database. Além de todo esse estrago, o projeto de lei, ainda abre espaço para o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Mais uma coisinha básica. Foi apresentado em regime de urgência, significando que a Assembleia em regime tem o prazo encurtado para as deliberações e praticamente inviabiliza a discussão. Então, o governador Geraldo Alckmin, PSDB, vai sepultar hoje na Assembleia Legislativa, sinto muito, meu nobre vereador, o PSDB hoje vai sepultar os servidores públicos na Assembleia Legislativa. E, com certeza, a candidatura dele para presidente vai ter fortes ataques. O servidor público é aquele cidadão que prestou um concurso público, que estudou, que se dedicou, ficou 2, 3 anos gastando o tempo da sua vida em escrivaninhas, em bibliotecas, em escolas de formação, e hoje esse é o presente que ele está dando para os servidores públicos e o presente para os nossos professores, nosso mestre. Parabéns, Geraldo Alckmin, parabéns. Obrigado, senhor presidente. Presidente, em nome da liderança PSDB, realmente, meu amigo Della Mota, nobre vereador, é lamentável, e eu lamento pelo Geraldo Alckmin mesmo, que é do meu partido, do PSDB, eu vou falar em perseguição ao funcionário público, à polícia militar e aos professores. O porquê, governador? Eu pergunto, o porquê essa perseguição aos funcionários públicos, aos policiais e aos professores? Ora, são essa gente que toca o nosso Brasil. O funcionário público, com toda a burocracia que existe no Brasil, que eles não têm culpa, mas é eles que tocam o barco para frente. A polícia militar, que é uma vergonha o salário, as viaturas, as condições de trabalho. Os professores que não têm segurança na sala de aula, que inclusive eu estou com um projeto, viu, Della Mota, que nós estamos estudando ainda, os analistas vão estar me auxiliando a respeito disso, para que o professor tenha poder de polícia na sala de aula, porque chega de professor apanhar, tanto do aluno e também dos pais, que chega lá, você gritou com meu filho por quê? Antes, na minha época, dava a mão à palmatória, certo? E nem por isso nós estamos doentes ou estamos quebrados, alguma coisa. Nós se tornamos homens de bens. Então, é uma inversão de valores, como eu falei antes, que é incabível no nosso país. E me deixa triste e lamentável pelo governador fazer uma barbaridade dessa. Realmente é lamentável. Eu deixo aqui o meu protesto, mesmo sendo uma pequena força, mas eu deixo aqui o meu protesto. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no plenário, que nos acompanharam pela TV digital, pela internet, e convoco os vereadores para as 14 horas, para juntos votarmos a ordem do dia. Muito obrigado.